Bem-vindo a mais um Crentologia. Eu sou o Danilo Sou o Vitor. e nós estamos aqui com um novo quadro no Crentologia de respostas aos ateus. Né? Sempre tem algumas respostas abençoadas e a gente está aqui para responder. A gente separou um vídeo, a gente vai deixar o vídeo aqui na descrição, a gente bota o nome dele também, O canal caso. dele é o Sem Churumelas. Já Pronto. peguei um vídeo dele, é bem legal, só que esse vídeo específico, a pergunta que ele faz não é sempre aquela pergunta básica dos ateus, se Deus existe porque ele permite a maldade, né? A pergunta dele é uma pergunta assim mais especializada, né? Aí através disso a gente vai dar a Ele é um resposta. pouco mais complexo e mais direto, então é algo que a gente precisa responder. Então, vamos para a primeira pergunta. Beleza, ele perguntou por que Deus exige fé ao invés de exigir, de dar provas, né, sobre a existência dele, científica e tudo mais. Então, para começar, existem provas arqueológicas, tá? Eu aconselho vocês verem as provas arqueológicas no canal do Rodrigo Silva, É muito bom, ele é que mais ele, meu detalhista. Deus, ele é detalhista, ele mostra as partes na arqueologia, ele mostra fotos, documentos e tudo mais, tá? Documentos. E também, desculpa, ele temos base na ciência, Sim. em várias vertentes sobre Deus. Mas vamos lá, vamos dar alguma das provas. A primeira prova, né, é sobre a Arca de Noé. Eu vou começar com o básico para depois chegar em Deus diretamente, porque senão vai ser complicado para você. A Arca de Noé, podem botar a pesquisa aí, achar a Arca de Noé na Turquia, do mesmo jeito que está moldado, no mesmo tamanho. Fizeram aquele estudo lá que aparece com, não sei se é com laser, que dá para ver através do computador o modo certinho dela. Ah, tá, É, eu sei, se eu não me engano, eu acho que é um infravermelho que isso, é fala, o é um infravermelho. infravermelho. Então eles descobriram que realmente existe. Isso daí é uma das provações que existe a Arca de Noé. Também acharam até a estátua lá da mulher de Ló. Pode pesquisar tudo isso daí que você vai ver se não é verdade, se é verdade ou não, entende? Mas vamos lá, Deus, né? Eu vou responder essa pergunta desse ateu com a resposta de outro ateu. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, mas eu vou falar sobre Stephen Hawking. Eu acho que Stephen Hawking é um cara aqui sem comentários, né? Não precisa falar muito sobre ele. Maior físico, matemático, o cara era incrível. Tinha um Ele era tetraplégico, conhecimento. né? O conhecimento dele é do pescoço para cima, era que ele só conseguia se mexer, mas ele foi incrível. E ele morreu ateu, só que uma coisa que ele falou nos seus livros, ele fala o seguinte: o mundo é perfeito, o universo é perfeito e tudo tem que ter um início. Tudo tem que ter um start, porque nada pode surgir do nada. Não faz nem sentido nada surgir do nada. Entende? Big Bang foi uma explosão, e aí foi as evoluções e tudo mais. Ele fala que tudo tem um start. Né? E esse start, esse Deus, essa divindade, esse ser, ele tem que estar fora da matéria, porque foi ele que fez a matéria. Ele tem que estar fora do tempo, porque foi ele que criou o tempo. Entende? Então ele tem que ser o start de tudo. E esse start de tudo é que deu início a tudo. E aí, voltando aqui para a vertente cristã, a Bíblia fala que Deus falou: haja luz, haja terra, haja tudo. Significa o quê? Som, onda sonora. E o Big Bang foi o quê? Qual foi a maior onda sonora que existiu? Foi a explosão do Big Bang. Entende? É que é só você juntar as coisas, porque a Bíblia não tem contradição, ela se completa e completa também com a ciência. E esse start que a gente chama de Deus, que é o nosso Deus, ele criou, ele está fora do tempo, porque o tempo ele consegue controlar passado, presente e futuro. Foi ele que criou as limitações para o homem. Então, assim, se tudo tem que ter um start, a matéria tem que começar de alguma coisa, é essa coisa, é esse ser que a gente vive, é esse ser que a gente sempre vai martelar. Por quê? Porque se você juntar a nossa vertente cristã, que eu acabei de explicar, com o início de tudo, com a formação de tudo, você vê que é verdade, você vê que se completa. Não é só questão de fé, é questão de lógica, entende? Se a gravidade ela for, isso eu vi numa série e isso eu achei maravilhoso. Ela for, acho que é 0,001 inclinado, ou então fora do cálculo dela, o mundo entra em colapso. A movimentação do tempo, tudo tem movimentação correta, porque senão entra em colapso. O oxigênio, os gases, é tudo perfeito, é tudo conectado. Não tem como isso ser sem querer, não tem como isso vir de alguma coisa. E antes que façam aquela pergunta simples, tá, como é que
Como existe um ser que criou tudo se o universo é infinito? Não, o universo não é infinito. A ciência explica que o universo sempre está em expansão. Porque se ele fosse infinito, ele não precisaria estar expandindo, ele já está lá. Então ele está em expansão. Como é que algo está em expansão se não veio do nada? Se veio do nada, não faz nem sentido. Então ele veio de alguma coisa. E é essa coisa que a gente prega. E é isso, acho que deu para responder. Você quer falar alguma coisa sobre? Não, a questão também do cara, assim, que ele fala em questão de pedir fé em vez de evidências incontestáveis. Cara, se você pegar no Antigo Testamento, mesmo que você é ateu, ler só por ler, você vai ver que os povos antigamente, quando eles tinham os outros deuses, né, eles sempre pediam evidências, inclusive os magos, os químicos, né, eles sempre faziam truques. Então, tipo, praticamente o pessoal era muito que nem Tomé, tem que crer para ver, Que veio né, para crer. e ver para crer. Então, tipo, a gente pega a história de Moisés, né? Depois do que ocorrido do Moisés ele ter defendido um hebreu, né? Lá quando ele matou o egípcio, né? E fugiu para a terra de Midian. E de um certo tempo depois, já de casado ter filho, Deus vem, né? Um anjo do Senhor vem falar com ele, né? Através de uma sarça ardente, e Moisés ele se maravilha, né? Ele fica abismado porque ele vê que aquela sarça ela não se consome, né? E ele até fica tipo assim recuado e tenta fugir. Aí ali ele escuta a voz de Deus. E naquela conversa com o anjo, né? Ele fala que ele tem que voltar no Egito para libertar os hebreus. Só que Deus já sabia que o homem ele precisa ver algo para crer, né? Então, ele fez os 3 milagres. O primeiro milagre que ele falou, você tá vendo esse cajado? Você pega e ele solte. O cajado, assim que ele caiu, se tornou uma cobra. Ele falou, apoie pela cauda, né, ele se tornará um cajado novamente. Os egípcios também fizeram a Isso. mesma coisa, E né? fizeram a mesma coisa, só que, tipo, Moisés, né, ele usou um milagre de Deus. Os magos do Egito, eles usaram magia. Nada mais é do que ilusão. E se eles não acreditassem num primeiro milagre, então Deus falou: você vai no rio, vai pegar um punhado de água com a sua mão e vai jogar na terra seca. Aquela água se tornaria em sangue, né? E é uma coisa que os magos não poderiam fazer, porque só foi permitido a Deus, né? Então é isso, o fato de ter fé é você acreditar. Por exemplo, assim, isso envolve também confiança. Eu vou usar um exemplo aqui, que é aquele caso. Às vezes, quando você vai para um outro país, você não confia no piloto, você não conhece ele. Você está dando essa confiança, você vai sentar lá no seu assento bonitinho e tudo mais, vai confiar que o cara faça a trajetória. Com Deus é a mesma coisa. No busão. É, no busão, no carro, por mais que você nunca nem viu a pessoa, mas você tem a confiança de que aquela pessoa vai te deixar no local destinado. Com Deus é a mesma coisa, é você confiar, entendeu? Que ele vai guiar seus caminhos. Outra coisa, você falou de Moisés aí, me lembrou de uma evidência. Você sabia que no lugar onde o povo de Israel atravessou, uma vez por ano o mar se abre e fica a terra seca? Pesquisa aí. Pode pesquisar. O mar literalmente se abre, a terra se levanta e o povo fica passando. É incrível, o povo chama até de caminho de Moisés. Pesquisa também sobre a pedra que infelizmente ele bateu, né, e saiu água. Sim. Da onde vem a nascente do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas? Vem de uma pedra lá no Peru. É uma pedra gigante. Tem até uma reportagem da Record que Sim. a repórter ela começa a chorar porque ela diz que é a coisa mais linda. É literalmente a água saindo da pedra e é o maior rio do mundo. É tão fundo que eles mediram que a parte mais rasa é 23 metros de profundidade. Pra vocês virem pra cá me dizer que não existe algo, um início que cria tudo isso. Mas beleza, vamos partir pra segunda pergunta, né? Aí ele falou que Deus escolheu se revelar em um livro cheio de contradições teológicas e... Suscetível a milhares de interpretações. Vamos lá. Ah, Jesus. Vamos lá. Primeiro, que se você estuda teologia, você vê que a Bíblia não tem contradições teológicas. Porque se você estuda teologia, você vai se aprofundar e você vai ver que uma coisa completa a outra. Não existe contradição na Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. É porque o povo não lê, o povo não estuda e fica com essa conversa. Me mostra uma contradição que a gente vai mostrar pra você que não existe. Beleza? Outra coisa que ele perguntou é sobre um livro que está suscetível a várias interpretações. Todos os livros do mundo têm várias interpretações, meu amigo. Eu gosto muito de ler o livro de Nárnia. Estou relendo todos os livros de Nárnia. Eu tenho uma interpretação, uma visão diferente. A minha esposa pode ter uma visão diferente e o Vitor pode ter uma visão diferente. A diferença é que o cristão não tem que encarar a Bíblia por interpretação, tem que encarar pelo que está escrito.
É esse o problema do ser humano. Ah, mas tem é suscetível a várias interpretações. Qualquer livro é suscetível. Qualquer livro é suscetível. Não tem essa questão. A questão é o seguinte: a Bíblia é o único livro que você tem que levar em conta o que está escrito. Ah, mas eu acho, não tem o que você acha. A sua opinião não importa. O que importa é o que está escrito. Se você é cristão, o que importa é o que está escrito. Ah, mas eu penso diferente, não era assim e tal. Ah, então vamos estudar. Vamos pegar o capítulo inteiro, vamos ler o capítulo inteiro e ver se é isso mesmo que você está falando. É assim, como a gente falou pra você, se não tiver Bíblia, não vá. E até a gente tá fazendo vídeo aqui, vai procurar na Bíblia ver se é verdade, vai pesquisar pra ver se é verdade, porque tem que ter escrito na palavra. Vamos falar. Uma coisa também que ali ele fala é simplesmente de uma outra forma é sobre opiniões, né? Ah, porque eu li, eu interpretei, então a minha opinião é desse jeito. E a forma de como ele fala assim, ah, porque Deus escolheu um livro, né, para se revelar, isso não é verdade, porque isso ali simplesmente ele conta a história, né? A história do mundo praticamente, né? E nada melhor do que botar escrito para várias pessoas verem. Porque simplesmente imagina o seguinte, ah, Deus se revela para um profeta num outro país. E esse cara não relata. E simplesmente vai falando de boca. As pessoas vão ver que, ah, pô, esse cara, ou ele tá delirando, ou ele tá contando história. E quando ele morrer também não vai existir nada. Não vai existir nada. Cara, o testamento é escrito, tudo é escrito. Não faz sentido, tem que ter algo. E outra, a Bíblia foi feita como Deus estivesse assim desenhando. Gente, faça isso, isso e isso. Para quando chegar no julgamento, que até ele comenta no vídeo, o crente não tem desculpa. Entendeu? Sabe? Porque eu fico triste, porque se um garoto de 14 anos consegue enganar os cristãos, imagina quando o filho da perdição que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses chegar. Meu Deus do céu! Entende? Mas por quê? Porque o povo não lê. Aí fica acreditando nessas contradições nesses vídeos. Mas amém, vamos lá, vamos para. Você quer responder mais alguma coisa? Vamos para a terceira pergunta. Vamos lá, terceira pergunta. A terceira pergunta, ele fez assim, por que Deus criou os humanos sabendo que a maioria, né, de nós acabaria no inferno? A maioria. Olha, então, tipo assim, para essa pergunta a gente tem que respirar fundo, porque, tipo assim, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né, que Deus deu pra gente. A gente não vai pro inferno, ah, porque Deus quer, a gente vai pro inferno pelas nossas ações. É que nem a questão da lei, por exemplo. Você mora com seu pai e sua mãe, eles têm regras. Se você não segue as regras, eles vão pedir que você se retire. Ou vai corrigir. Ou vai corrigir. Ah, corrigiu e não tomou jeito, quando você ative uma certa idade, né? Digamos, quando você tem 18 anos, você já tem idade suficiente para se desenvolver pelo mundo, né? Se autocuidar. Você tá na minha casa e não quer respeitar minhas regras, então eu peço que você se retire. Só que Deus é diferente por quê? Porque ele não é humano, que nem nós, assim, que guarda mágoa, rancor, né? Que por mais que no Antigo Testamento ele se irou com a terra porque a maldade estava tão grande que foi uma coisa que o próprio ser humano fez. Na real, ele nem se irou, né? Que eu daria uma visão É, que quem tá escrevendo passa para que as pessoas entendam mais ou menos o que tá acontecendo. Porque Deus, ele não se irrita, ele não se estressa, ele não fica triste. sim. Deus, ele não fica, ele não tem as emoções humanas, ele é além disso. Só que ele tem que ser interpretado daquela forma, entende? Para que a gente, eu falo irou porque é um resumo aqui, né? Exatamente. É um resumo, simplesmente, né? Mas é isso, é livre-arbítrio. Ele deu uma segunda chance, da terceira, da quarta, tudo depende da gente. É por isso que ele não veio mais de 2000 e poucos anos. Ah, Deus, Jesus não veio ainda porque não sei o quê. É exatamente por isso, para que você não tenha tempo de se arrepender, meu amigo. E outra coisa, uma pergunta, Deus sabia que a maioria ia pro inferno, e quem disse que a maioria vai pro inferno? Tu acha que as pessoas saíram pregando no meio da rua? Tu acha que as pessoas conversando sobre o reino, o que a gente está fazendo aqui é para que a maioria vá para o inferno? Não, meu amigo. É para que a maioria acredite, creia em Jesus e seja salva. Essa é a questão do evangelho. E outra coisa, Deus, ele não faz o plano de qualquer jeito, ele sabe que a maioria vai ser salva. Não é à toa que os vencedores, como está escrito em Apocalipse, vão ser tão grande as tantas de pessoas vencedoras que nem os anjos conseguiram contar. Você sabia disso? Você que é cristão sabia disso? Que nem um anjo conseguiu contar a quantidade de pessoas que vão ser vencedoras como cristão? Tá escrito. Mas beleza, outra coisa que eu quero implementar nisso daqui. Você tem que entender, as pessoas têm que entender que o inferno é amor também. Ai, meu Deus do céu, o inferno é amor. O inferno é amor, sabe por quê? Deus te ama tanto para que ele te ama tanto que ele criou o inferno para que as pessoas que são contaminadas pelo mal e aceitam o mal e abraçam o mal não te destruam na eternidade.
Entendeu? É por isso que existe o inferno, é por isso que ele tem que lançar Lúcifer, os anjos caídos, os demônios, tudo pra lá. Porque senão vai voltar a mesma coisa, vai acontecer de novo. Entendeu? Então ele é tão bom que ele preferiu mandar as pessoas pro inferno para que você, como cristão, que é fiel a ele, não seja corrompido. Entendeu? Essa é a diferença. Tudo é por amor. É porque a galera coloca o amor como se fosse abraçar tudo. Eu aceito o jeito que você é. Você vem assim, não, o amor tem regras. Tô como ele falou, tua mãe e teu pai deu regra pra tua casa, eles te amam. Tua mãe e teu pai falou, faça uma faculdade, vai estudar. Tua mãe e teu pai falou, ó, vai ser alguém na vida. Tua mãe falou, não roube, senão você vai ser preso. Não mate, que tá errado. Entendeu? O amor tem regras, tem limite. O problema das pessoas é que ela coloca Deus como amor e esquece que amor tem limite. Entenda que Deus é amor, mas ele também é justo. Não adianta você fazer maldade a sua vida inteira e achar que tá certo. E achar que vai ser salvo. Entendeu? Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre isso. E vamos partir para a quarta pergunta. Eu nem lembro qual é a pergunta mais. Então, ele fez uma pergunta aqui que, meu Deus do céu, essa daqui me deixou complicado. Porque são as perguntas bem suadas, né? Mas vamos lá. Ele perguntou por que a pessoa sair dessa, né? Vai ficar ali, no caso, vai ser torturada. Uhum. E por que ela não pode sair dessa tortura e depois Já que aprender alguma aprendeu. coisa com isso e evoluir, sei lá, e seguir em frente? Por quê? Primeiro, quem foi que disse que o inferno é tortura? Ninguém disse que o inferno é tortura. Não está escrito isso. Está escrito que o inferno é o fim. Entendeu? E não o fim daquele, morreu, acabou. Não. Tem que entender que o ser humano é infinito. Que o ser humano tem uma alma, o ser humano é para dar vida, o ser humano é imortal. Entendeu? E o ser humano, a carne, Só o corpo. isso aqui não é mortal no corpo, não. É, Tu vai se atirar no meio do caminho, pelo acha? amor de Não. Deus. O corpo físico, lógico que o corpo morre, mas a sua alma não, entendeu? Então, quando você escolhe passar a tua vida inteira em pecado, em destruição e maldade, você preferiu escolher a vida que Lúcifer fez. Então, como Deus ele é justo, se você quer viver na maldade igual Lúcifer fez a vida dele inteira, você merece o mesmo julgamento que ele. Entendeu? E outra coisa, não é tortura, é você vai jogar. A Bíblia fala que vai ser separado pelo mar, pelo lago de fogo, vai ser lançado lago de fogo. E aí não vai ser torturado, não tem um demônio enfiando um garfo na pessoa ali, como tá, como o povo pensa, um cara vermelho gigante de chifre, não. O cara vermelho gigante de chifre que o povo pensa que vai torturar, ele vai ser também vai sofrer. Porque o lago de fogo é separado pro diabo e seus anjos. Entendeu? É separado para eles também vão ser julgados, eles também vão sofrer lá. Entendeu? Então entenda, a alma do ser humano é eterna. E se o ser humano preferiu destruir a própria alma por escolha própria, aí já é culpa do ser humano e não de Deus. Como eu falei, Deus lança as pessoas no inferno por amor. Entendeu? É o amor de você que é cristão. Vamos para a próxima pergunta, né? Beleza, a pergunta que ele fez foi porque Deus criou a árvore do bem e do mal, né? Que ele chama no vídeo do pecado, a árvore do pecado, não tem nada a ver. Para completar, ele ainda pergunta assim se Eva e Adão queria que falhasse, né? Adão e Eva. Adão e Eva, desculpa, Adão e Eva. Adão e Eva queriam o quê? Falhasse, Que eles né? falhassem. Ai, Então, meu Deus. eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar exemplos para que as pessoas consigam compreender melhor. Mais prático, né? Mais prático. Aí o Danilo ele vai dar, né, uma resposta mais concreta. Então, eu vou usar o exemplo do pai e da mãe de novo. Imagina que você, né? Você e seu irmão moram com seu pai e com a sua mãe, né? Vocês são pequenos ali. E a sua mãe tem um jarro, né? E esse jarro tem um sentimento muito grande para ela, né? Um valor muito grande. E ela chega e fala para vocês dois, ó, vocês estão vendo o resto da casa? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode brincar, pode bagunçar, pode pintar a parede. Mas aquele jarro específico, eu não quero que vocês toquem, porque se vocês tocar, vocês podem quebrar. E se quebrar, vai me deixar muito magoada, porque tem um valor muito grande para mim. E vai sofrer as E consequências. vocês vão sofrer a consequência, entendeu? E foi tipo a mesma coisa. Aí vocês e seu irmão vão lá, vocês brigam e tal, e de repente vocês quebram aquele vaso. O coração de você já sabe o que vai acontecer. acelerar, porque você vai ser, poxa, a única coisa que a nossa mãe pediu, o nosso pai pediu pra gente não fazer, a gente fez, né? E foi a mesma coisa. Adão e Eva, eles tinham, cara, um jardim inteiro pra fazer o que O quiser. jardim não, era praticamente o mundo, era o O mundo universo. tudo pra... Fora o fato de mandar nos animais, mesmo fazer o que quisesse, cara. Entendeu? Tinha mais de 1 milhão de árvores, ele queria uma. Só que aí vem um caso, porque, tipo assim, na Bíblia relata fico que, nervoso. né, a antiga serpente foi e tentou a Eva.
Essa tentação é a mesma coisa que quando você tem aquele seu amiguinho tribulado, que a mãe e o pai não botam rédea e ele fala, Você ele deixa se faz o que você, influenciar, né? ele faz o que quer da vida e não tem consequências. E você acha, né, porque você seguiu o mesmo exemplo, não vai acontecer nada com você. É, Só que você tem que entender que esse amiguinho tribulado, os pais deles, o pai dele, provavelmente a mãe, não ligam pra ele. E você não, você e seu irmão não. Você e seu irmão, a mãe e o pai de vocês amam tem um vocês pai que te ajuda, que que te te guia, ajuda, que te mostra a entendeu? verdade. Então foi a mesma coisa. Então, mesmo que esse amiguinho tribulado tenha tentado vocês e falar, não, vamos bater no vaso que o vaso vai quebrar, que não vai acontecer nada, não vai caber a vocês. Porque a regra e a lei foi direcionada a vocês, não ao amiguinho tribulado, porque ele é de fora, ele não pertence à casa de vocês. Entendeu? Entendeu? Isso que é ser cristão. Mas vamos lá, vamos. Eu vou fazer uma interpretação aqui, uma junção. Eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar, tá? Primeiro que para começar, eu vou começar chocando já vocês. A culpa foi de Adão e não de Eva, tá? A Bíblia fala assim. A Bíblia fala o seguinte: qual é o papel do homem? O papel do homem é proteger e prover. E a Bíblia também fala, em Gênesis capítulo 3, que quando Eva estava pegando no fruto, vendo que o fruto era bonito, vendo que o fruto era desejável, e quando a serpente estava falando um monte de lorota na cabeça dela, a Bíblia fala que Adão estava com ela. Então, em vez de ele fazer o papel de um homem, de chegar e proteger, mulher, você tá doida? Tá ouvindo o bicho falar? Você tá comendo coisa que não deve? Em vez de chegar e ter a atitude de homem e falar, mulher, não faça isso. Deus não quer que a gente faça isso. Tá errado, meu amor. Vem pra cá, tá? Faz isso aqui. Ele não teve atitude de homem. Ele esperou ela comer como se fosse um teste dável. Se ela, Sim. ela não morreu não, então me dá. Agora eu aceito. Pode ler, tá escrito, ele estava com ela. Ele não fez a proteção que ele deveria como homem provedor e protetor da esposa. Entendeu? Já começa aí. Mas beleza, voltando com o que ele perguntou lá sobre por quê. Obrigado, Adão. Agora eu tenho que acordar 4 horas da manhã para trabalhar. Obrigado. Ai, Jesus, ai, Adão. 5 minutinhos só, senhor. Só apesar que eu acho que eu ia apanhar, né? Mas já tentar. Mas vamos lá, piadas à parte. Vamos lá. Ele falou sobre por que Deus criou o conhecimento da árvore do bem e do mal. Entenda uma coisa, que o livre-arbítrio significa escolha. Então, o mal estava lá porque o ser humano tinha que escolher. E o que é que Deus ainda fala? Escolham o bem. Escolham a mim. Vivam por mim. Adão, e dele falou para Adão que tinha que fazer, desculpa. E Adão que tinha que passar para Eva. Ele passou para Eva, mas ele não aplicou. Uma coisa é você falar, outra coisa é você praticar. Por isso que chegou aquele ponto lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali foi um escape. É tipo assim, ó, o mal tá aqui e o bem sou eu. Vocês têm a escolha. O jardim inteiro, o mar, os animais que te obedecem, tudo que você fez está aqui. Porém, eu não posso ser um Deus ditador e dizer que você tem que só gostar de mim. Eu não posso dizer que você tem que me amar e ser só bom. Não, porque eu seria um ditador, não seria um Deus. E eu não quero que você seja meu escravo, eu quero que você seja meu filho. Entendeu? Então o filho ele tem a escolha de deixar a casa do pai, como ele falou, e tem a escolha de viver na casa do pai. Só que Entendeu? são duas regras. Só que são duas regras, e duas vertentes, duas escolhas e duas direções. E ele preferiu o quê? O mal. Então quando a árvore do bem e do mal foi colocada lá para o ser humano ter a escolha e não ter a desculpa de dizer que Deus ele era um Deus ditador. Entendeu? Pelo contrário, ali foi o contrário do que as pessoas pregam. Ali foi um escape para quando Adão e Eva ter a escolha de querer o mal, comer da fruta lá, ou querer o bem. Porque tudo tinha que ter equilíbrio. Tudo basicamente equilíbrio. Equilíbrio é tudo. É verdade. Mas eu acho que espero ter respondido a pergunta de vocês, tá bom? É pelo livre-arbítrio. Próxima pergunta. Então, eu tinha comentado que a gente ia passar para a próxima pergunta, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos fazer a parte 2 dessas perguntas sobre ateu. E se você está gostando desse quadro aqui, assista o próximo vídeo. Só para completar. Pausa. Pausa. E, gente, só para contemplar uma coisa. O vídeo do rapaz que a gente tá pegando a referência das perguntas, então, tipo assim, ele faz muitas perguntas consecutivas, né? Uma atrás da outra. Então, a resposta que a gente dá, ela já responde 3 de uma vez só, entendeu? Então, quando a gente for responder algumas perguntas, a gente já tá respondendo 2, 3 de uma vez, entendeu? Para que as pessoas não vejam que, tá controverso. Ele respondeu uma e esqueceu de responder a outra. Mas se você tiver dúvida também referente aos vídeos, das quais você acha que a gente não respondeu, pode comentar, a gente faz um vídeo respondendo, né? Linka você novamente, né? Que fez a pergunta e manda o vídeo com a resposta. Beleza?